Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Governador, ainda não caiu a ficha. A sua frase após a confirmação da vitória é originária de um perfil natural da sua conduta de humildade? Ou quando entrou na disputa não acreditava na possibilidade da eleição? Olha, na verdade, nenhuma e nem a outra. O que existe é que naquele momento e naquela hora da entrevista coletiva do fim da eleição, tu te sente assim numa realidade diferente. Como eu me senti foi no meio de tanto jornalista que eu não tinha visto ainda na minha vida e nem aquilatado toda a dificuldade. E quando eu quis dizer não caiu a ficha, era na verdade para dizer que o desafio eu não tinha a dimensão do tamanho que era e da dificuldade pela situação que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente no campo financeiro, de que não seria tão forte como poderia pensar, por isso que não tinha caído a ficha. Mas também eu sempre aprendi com meu pai. O meu pai me ensinou muito cedo de que devia ser uma pessoa humilde e devia ter simplicidade no gesto, procurar fazer as coisas direito. E uma outra coisa que ele me ensinou: nunca esqueça do lugar da onde você saiu. É para manter também a originalidade e manter também as convicções de saber que ninguém é melhor que os outros. A gente pode temos todas as nossas virtudes, temos também os nossos defeitos, temos as nossas qualidades, mas que a gente não precisa ser melhor, se achar melhor que os outros. Eu acho que não, eu sempre procurei trabalhar em equipe e trabalhar todo mundo junto, que é a melhor maneira. Então, o gesto de cair a ficha era também para dizer para todo mundo que tinha o direito de comemorar também. Governador, o Chavão, meu partido é o Rio Grande, revelou-se eleitoralmente uma eficiente ferramenta publicitária. Mas, por outro lado, remete à ideia de que a candidatura estaria acima dos males partidários, o que não deixa de ser uma inquestionável falta de sinceridade, até porque o governador sempre foi um político partidário vinculado ao PMDB, uma trajetória quase irretocável nessa trajetória partidária. Esse lema é um princípio filosófico ou apenas uma peça de marketing eleitoral? Eu acho que não é uma peça de marketing, embora tudo que você fizer no programa de TV durante o período eleitoral vai ser sempre também uma questão de chamar a atenção. Eu acho que sim, é questionar também a realidade político-partidária. E de dizer, em primeiro lugar, que a população não sente confiança nos partidos na medida em que eles não têm programa definido, não têm orientação definida, não têm a conceituação política ou ideológica definida. E é isso que a evolução dos tempos deverá nos propiciar a ter partidos definidos. Até porque tem muito partido político para tão pouca ideologia. Então não cabem dentro dos partidos. Esse é o questionamento que se quis fazer. E por isso que eu falava sempre da necessidade de uma boa reforma política. E era por isso que eu tinha apoiado o Eduardo Campos, que veio a falecer muito cedo, porque ele era insistente na questão de mudar o modelo político partidário e eleitoral existente no Brasil. E se nós não fizermos essa mudança, todo mundo só vai pensar nas pessoas. E outro aspecto é que nós somos diferentes na linguagem, somos diferentes na cor, no sexo, na religiosidade,
Nos setores da sociedade existem pobres, classe média, e existem ricos. Existem trabalhadores e existem empreendedores. Existem regiões diferentes uma da outra. Isso que eu queria também manifestar, que mesmo que a gente tenha muitas diferenças, eu queria expressar isso, que o Rio Grande é muito maior do que as nossas diferenças. E por isso que eu quero trabalhar para unir o Rio Grande do Sul, para criar as condições para que a gente possa sair dessas dificuldades que a gente tem e que a gente possa, sim, aos poucos, ir melhorando a vida das pessoas, mas também melhorar o próprio governo para que ele atenda melhor às necessidades da nossa população. Aproveitando o gancho dessa queda da reforma política, nessa eleição, a extrema-direita, principalmente os racistas, xenófobos, etc., surgiram e se expressaram, inclusive optando no segundo turno de forma clara em apoiar o candidato do PSDB. No segundo turno, esses setores apoiaram sua candidatura, algum desses setores aqui do estado, que expressavam essas coisas. A possibilidade desses setores fazerem parte do seu governo? Não, em absoluto, até porque eu sou alguém que respeita muito a diversidade. Vou dar um exemplo bem prático. A nossa festa da uva, a primeira que eu tive a oportunidade de dirigir como prefeito de Caxias do Sul, teve como lema, porque se baseava muito nos desfiles e na apresentação da proposta de encaminhamento, era unir a comunidade, toda a diversidade existente de qualquer ordem. Tanto é verdade que o lema, ou como é que se chama, o slogan da festa, o conteúdo da festa foi a alegria na diversidade. Né? E foi um ponto muito positivo, somos muito superior a isso. Agora não dá para destacar, viu, de dizer que esse é de um lado, aquele é de outro, porque se manifestou eleitoralmente. Não. Existe gente também que esteve na situação que também não aceita politicamente os outros, que a divergência é ideológica também, ou de conteúdo político, ou de achar que sempre estão certos e os outros estão sempre errados. Essa também é um mal feito política e filosoficamente, porque a pessoa que é sábio, na verdade ele é humilde, aceita a opinião dos outros, mas tem alguns que têm uma arrogância tão grande intelectual que lhes falta a humildade de aceitar os outros. Então o nosso governo sempre vai ser constituído para ter uma postura avançada, linha de frente, discutindo as questões, ouvindo a população, e espero ter a oportunidade de constituir um bom governo que seja capaz de refletir as ansiedades daqueles que querem olhar para o futuro e não olhar para o lado, olhar para trás e olhar única e exclusivamente achando que nós estamos certos. Não, o que nós queremos fazer é um governo que seja plural e seja democrático. Mas não quer olhar para trás, mas a pergunta já estava preparada, vai trazer esse assunto. Por quê? Porque esse assunto se renovou com essa eleição. Passado quase 20 anos, o debate volta renovado. Privatizaram ou estatizaram as rodovias. Isso caiu no seu colo. Plagiando o confronto Brito e Olívio, o seu governo será um novo pedágio ou será um novo caminho? Olha, o nosso slogan da campanha, o tema, é o novo caminho para o Rio Grande. Né? Estamos sepultando aquelas divergências, fazem parte de um passado, e eu não tive preconceito político nem ideológico, debati com toda a sociedade dizendo que sou a favor das parcerias público-privadas. Sou a favor de que se pense nas concessões, não apenas das rodovias, mas de outras alternativas que precisam serem feitas. Defendi ainda, em algumas regiões é preciso ter consórcios bem fundamentados, que envolva a Prefeitura Municipal, Governo do Estado e iniciativa privada, para questões às vezes regionalizadas. E quando eu falei disso, falando de pedágio ou não pedágio, olha, me agrada muito o modelo federal,
que foi implantado recentemente pelo governo federal em relação às BR, não, são as concessões, né? Que o preço dos pedágios no seu valor menores, permitindo o tempo mais alongado para que haja, evidentemente, uma postura e uma posição de permitir que aquele que investe, ele possa ter o retorno daquilo que ele investiu dentro de um tempo adequado. Não adianta querer fazer capitalismo com o usuário e fazer o socialismo com o investidor. É preciso combinar as duas coisas para que isso se possa fazer na área da infraestrutura, a melhoria das condições para manter o processo de crescimento econômico e do desenvolvimento econômico da nossa comunidade rio-grandense. Governador, a UERGS é uma preocupação de TAPS. A UERGS passou por uma dificuldade muito grande durante os governos, principalmente da governadora Ieda. No último mandato, voltou a atuar, está funcionando a UERGS lá. Preocupação dos tapenses, eles podem continuar estudando tranquilo? Eu acredito que sim, ninguém vai querer desmanchar o que existe. Eu sou daqueles que defende que, inclusive, a UERGS tem que ser a portadora de uma certa eficiência na preparação, inclusive, de pessoas capacitadas para determinadas funções existentes nas vocações econômicas de cada lugar ou das regiões. Evidentemente que ela tem que ser remodelada, ela tem que ser discutida e debatida, é o que nós estamos fazendo na transição e com certeza ela terá um papel importante na caminhada nossa no Rio Grande do Sul. Aliado à questão da inovação, da tecnologia, do desenvolvimento econômico, ela tem que estar dentro dessa realidade aí, e inclusive com um papel de não ficar distante daquilo que existe nas nossas universidades comunitárias. O senhor se deu um presentinho agora, já no próximo a assumir. Já fez avaliação com a sua equipe e com o seu vice da questão do aumento do mínimo regional proposto pelo governo Tarso? Não, porque eu já afirmei, já disse que essa é uma questão do governo. O governo que está aí deve governar até o último dia e, para mim, o governador do estado até o dia 1º de janeiro, serei responsável por esta caminhada. Evidentemente que a partir do dia 1º, quando eu receber o cargo do governador Tarso, vou, evidentemente, assumir todas as responsabilidades atinentes ao meu cargo. Mas, por enquanto, eu acredito que ele é o detentor dessas possibilidades. Governador, já começando a ir para o final, o filósofo José Ivo Sartori predomina sobre o político ou o pragmatismo da política prevalece? Olha, nenhuma e nem outra, até porque não sou filósofo, sou apenas um aprendiz de filosofia. Foi um simples estudante de filosofia. Mas, de vez em quando, acredito eu que um pouco de bom humor também faz parte da filosofia e da minha conduta pessoal. Às vezes também é uma bronca, né? Então eu sei separar bem isso, mas a política sempre fez parte da minha vida desde os 11, 12 anos de idade e procurei sempre levar ela a sério e com muita responsabilidade e espero que eu consiga montar uma equipe que seja parceira nessa caminhada da responsabilidade e da seriedade. A última pergunta, meu governador. Como um bom italiano, o Naneto Pipetta é mais do que a personificação da memória dos pioneiros imigrantes italianos. É sem dúvida um símbolo da resistência à época do período da ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, principalmente durante a Segunda Guerra. Nos dias atuais, a mídia alternativa está para o Naneto Pipetta, assim como a grande mídia está para a ditadura Vargas. Nosso entendimento. O seu governo vai democratizar os gastos com a comunicação, também investindo nas pequenas e alternativas mídias, como é o caso da Lagoa TV, ou não vai querer comprar essa bronca com o grande poderio do monopólio, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul da RBS? Olha, o meu exemplo foi dado quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em 1998. Nós procuramos, de uma forma ou de outra, com os poucos recursos que tinha, distribuir entre todos de forma criteriosa. A melhor maneira de fazer justiça é estabelecer critérios que você se aproxima de uma questão que é justa e igual para todos. Quando não se tem critério, já se começa a cometer uma grande injustiça.
Muito obrigado, governador. Se quiser deixar uma mensagem para os tapenses para encerrar. A minha mensagem é de que Tapes é um belo lugar, um grande lugar e que representa muito da nossa tradição, da nossa história e, acima de tudo, porque tem um valor cultural e histórico muito grande na vida da comunidade rio-grandense. Meus parabéns, muito obrigado a todos, continue gostando do seu lugar, porque gostar do lugar também é sinônimo de patriotismo. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos.